A maior parte de vocês não estão inscritos no canal. Se inscrevam aqui embaixo, mantenham os comentários, deixa o like, sininho, todas aquelas coisas que você que deve estar assistindo aí. Você deve ser um viciadinho no YouTube, que eu sei, porque é bom, também sou. Então, muito obrigado por assistir. E compartilha com o time. Compartilha aí, com a galera, é. Acredito que a gente vai conseguir falar hoje. Dado, por favor, se apresente pro pessoal aí. E seja bem-vindo, obrigado. E seja pela muito presença. bem-vindo. Essa viagem internacional pra vir até São Paulo gravar com a Vocês gente. são uns queridos, Cara, assim, ó, eu comecei publicitário na minha carreira e eu trabalhei em publicidade os primeiros 20 anos da carreira. Então, eu trabalhei de publicidade, eu sou de 61, comecei a trabalhar em 79, então eu de 79 a 99 eu trabalhei em publicidade. Então, eu trabalhei em publicidade no milênio passado. Caramba. Tá? Nossa. E aí depois, Exímio dinossauro. Mas eu tô vivo ainda, né? Tô brincando. E como eu criei a marca da Claro, quando eu era da agência de publicidade da empresa que viria a se chamar Claro. Depois eu troquei de lado, eu passei a ser o cliente da agência, da mesma agência, né? Legal. E depois eu virei consultor da Claro. Tu trabalhou com publicidade até 99? É. Então tu trabalhou com publicidade até eu nascer. Sim, exatamente. Então, assim, Nasceu em 99. então, assim, por isso que eu fui fazer estágio com vocês, porque assim, evoluiu tanto o conhecimento, as ferramentas e tudo, que eu preciso de tempos em tempos, não foi o primeiro estágio que eu fiz, de tempos em tempos eu faço estágio em alguma empresa bacana, consistente, para me atualizar. Caramba. Tá, mas assim, depois da Claro, eu virei consultor da Claro. A Claro, ela começou no Sul, depois ela virou uma marca nacional. Eu fui consultor para a consolidação da marca nacional. E aí eu comecei a dar consultoria para outras empresas. Eu era exclusivo da Claro, consultoria para outras empresas. E eu sempre fui professor. E eu sempre fui, modéstia à parte, um ótimo professor. Tá? Um professor que ninguém matava aula, que todo mundo prestava atenção. Que massa. E aí eu... a vida inteira sendo professor, fiz mestrado, fiz doutorado, mas assim, trabalhava e estudava, trabalhava e lecionava, tá? E aí eu disse assim, putz, eu gosto mais de lecionar do que dar consultoria. Só consultoria dá dinheiro e lecionar hora aula não dá. Será que eu não consigo virar alguma coisa diferente? No meio termo. E aí eu comecei a dar palestras enquanto era consultor, mas é difícil. O Denner sabe. Sim. Ou tu tem uma atividade e às vezes dá palestra, ou tu tem atividade palestrante, tu não pode ter outra, porque assim, os clientes não se combinam. Você tem reuniões às terças, a nosso evento vai ser a quarta. Não, é certo que o evento, se tu tem reunião às terças, é certo que o evento vai ser na terça. E um dia eu tomei a decisão de se eu vou ser só palestrante. E foi um mês antes de quebrar o Lehman Brothers. Caramba. Ou seja, quando eu decidi não ter mais cliente de consultoria, quebrou o Lehman Brothers. E aí eu fiquei um ano ali, mas só dando palestra. Porque tinha 8 anos quando quebrou o Lehman Brothers. Pois é. Foi 2008. Não, mas eu acho legal porque eu vou falar uma coisa que... Atenção, esta frase da Marta Gabriel. Não é minha essa frase, tá? É da Marta Gabriel. O que pra vocês é história, pra mim é memória. É muito bom. É, boa frase. Tá, mas aí é o seguinte, agora eu vou completar 15 anos De palestrante. Quantas palestras tu chegou a fazer já em um ano? O ano que eu mais dei palestra foi 2017, foram 136. Caramba, é dia sim, dia não. Mas a média é... Pior, né? A média exatinha é 108. Caramba, loucura, hein, velho? Mas são 108 palestras, tipo assim, é um mesmo conteúdo? Nunca, ou são uma palestra nunca é igual a outra. A gente ia te desafiar a fazer a palestra muda no podcast, eu quero ver. A palestra muda no podcast só funciona se os caras repetirem no recinto onde estão as mesmas condições de tudo escuro e música alta. Porque a palestra muda, converge a atenção toda pra tela. A galera que tá nos ouvindo e não tá ligado, o Dado tem esse case aí que ele criou a palestra muda, né, Dado? Qual foi a jogada disso aí pra galera? Na virada do... Eu tô falando demais? Não, tá perfeito. Essa é a ideia mesmo. Na virada do século, entrou o celular com torpedo na sala de aula. Aham. Então, assim, eram aqueles Nokiazinho pequenininho e tal, o cara só tinha torpedo e falava. As pessoas falavam no celular, os jovens falavam no celular naquela época, né? Tem uns que falam, ainda mandam uns áudios que tu não tá ligado. Nossa senhora, bom que o WhatsApp colocou a função de traduzir lá o de transcrever o áudio. E aí, cara, eu comecei a notar que, por exemplo, as sacanagenzinhas, as piadinhas de sala de aula começaram a vir pro... Então os caras, em vez de ficar cochichando, eles começaram a... Eu digo, pô, eu preciso que eles prestem atenção em algumas coisas na aula. E toda aula tem um ponto que o cara tem que gravar. Aí um dia eu entrei na sala de aula, escureci a sala,
botei uma música em inglês bombando e atrás de mim eu projetei o que seria o meu texto de aula, né? A minha aula, em vez de eu falar, eu botei aqui fundo preto com letra branca, fundo branco com letra... E com o corpo eu teatralizava o texto. E os alunos largaram o celular e ficaram assim. Mas o legal não foi isso, foi só uma música. Foi que todo mundo acertou a prova, na prova, o conteúdo dado. Sim. E aí eu digo, tem um método o conteúdo aí. dado pelo dado. E aí tu levou isso pras palestras, Eu levei esse pras é teus cases de palestra. Tem uma na Campus Party que é emblemática, porque eu resolvi ver até quanto as pessoas aguentariam. E eu dei uma palestra de 45 minutos para 3 mil jovens de menos de 25 anos. Muda. E ficou todo mundo assim. Olha só eu aqui, acabei de invadir o seu podcast, mas passando para avisar aqui para você que está nos ouvindo ou o pessoal que está nos vendo aqui no YouTube. Então, a partir desse ano, o Growth Conference vai ser realizado pela V4 e para você, ouvinte do Roy Hunters, a gente tem uma belíssima oportunidade para você. Você pode garantir o seu ingresso para o Growth Conference com 10% de desconto. Você vai ter na descrição um link ou, caso você queira, vai no Instagram do Roy Hunters e lá na bio você vai ter o link para garantir o seu ingresso com 10% de desconto. Esse evento aí a gente vai ter o Sean Ellis, pessoal da V4 aqui fazendo ali alguns conteúdos para você. Vai ter mais um monte de gente. O evento vai acontecer aqui em São Paulo, no SP Expo, no dia 23 e 24 de agosto de 2023, para você que está ouvindo. E um aviso aqui que é bem importante, o primeiro lote já está aberto enquanto você está ouvindo esse episódio. Então vai lá no Instagram agora do Roy Hunters, clica lá e garante a sua vaga com esse primeiro lote com os 10% de desconto, porque os próximos lotes, como de prática, como você já deve saber, vão ser mais caros. Então garante a sua vaga agora com 10% por conta aqui do Roy Hunters. Vem com a gente pro Growth Conference.